Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente volta a falar sobre a guerra do Irã com o comandante Farinazo, que está aqui no estúdio com a gente, vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento desse teatro de guerra que vem aumentando a cada dia. Farinazo, muito obrigado por estar comparecendo aqui ao BDF Entrevista, essas explicações, ajudando a gente a entender essa guerra que só para de crescer. Obrigado, Durão. Fico agradecido pelo convite aí. Quero mandar um grande abraço para toda a audiência do Brasil de Fato aí. Obrigado pelo convite. Comandante, a gente está acabando hoje, sexta-feira, dia 20 de março, a terceira semana da guerra, entrando na quarta. Dá para dizer, dá para arriscar dizer, se alguém está ganhando essa guerra nesse momento? O Durão é muito difícil. Por quê? Primeiro, pela ausência de objetivos claros. E segundo, que a gente tem que olhar o preço do petróleo. Aqui no Brasil muita gente já está reclamando, e eu acho que ainda é discutível isso, porque os estoques são antigos, acho que não havia razão para majorar os preços, mas o trabalhador americano ele vai perder. Ele está vendo aí, por exemplo, o Trump pediu, o secretário da Defesa americano pediu 200 bilhões de dólares para o Congresso antes de ontem, né? Enquanto você vê mais de 1 milhão de americanos cruzando a fronteira do México para pedir tratamento dentário, para pegar tratamento dentário mais barato. Então, eu acho o seguinte, essa guerra vai ser uma grande concentradora de renda nos Estados Unidos e o mundo inteiro vai pagar por ela. Essa é a verdade, que o preço dos insumos ligados ao petróleo vai subir. Então, o perdedor já é essa daí, é a sociedade. O vencedor, como sempre, vão ser as indústrias de armas aí, que elas devem vender bastante aí. A Lockheed, General Dynamics, Raytheon, etc. Essas grandes companhias, Palantir, essas grandes companhias americanas que sempre ganham com essa guerra, né? Pois é, o petróleo já está batendo US$ 150 em alguns mercados do Oriente Médio, né? E se falou, assim, muitas conjecturas, mas se falou no começo da guerra que um dos objetivos do Irã era fazer com que o petróleo tivesse US$ 200 o barril. Lembrando que estava menos de 100 quando começou, para causar uma confusão econômica mundial e obrigar o Ocidente a rever a prioridade, acabar com a guerra, basicamente. Então está tudo muito definido. É, Dá para dizer qual é o objetivo de cada um desses envolvidos, de Israel, de Estados Unidos e do Irã, nesse atual momento? O que cada um quer para declarar uma vitória? Eu acho que no caso americano, né, o Donald Trump não deve, nem ele acho que sabe o objetivo, porque ele já falou em acabar com o programa nuclear do Irã. Ele disse que tinha acabado no ano passado, no final da guerra, da chamada Guerra dos 12 Dias. E agora ele está voltando, quer dizer, ou ele estava mentindo naquela época, ou ele está mentindo agora. Acabar com o programa de mísseis do Irã. O Irã sabe que se ele parar o programa de mísseis e drones dele, vai ter o mesmo destino do Gaddafi e do Saddam. Então não vou parar. Decapitar o regime iraniano. Tá, você já matou o Khamenei, já mataram diversos hierarcas do regime iraniano, e o Irã não para porque a estrutura dele é descentralizada, que é uma coisa que o Ocidente não consegue entender. Ao matar o Khamenei, não mataram apenas uma liderança política. O Khamenei é o líder religioso de toda a comunidade xiita do mundo. Então, foi um problema sério, com repercussões graves no Bahrein, com repercussões graves no Iraque, por aí vai. Eu não sei qual é o objetivo dos Estados Unidos, né? Agora, o objetivo do Irã é claro, é ficar de pé. Se o Irã ficar de pé ao final da contenda, ele é o grande vencedor. Ele enfrentou a maior potência militar do mundo, né? E conseguiu sobreviver. Se ele ficar de pé, ele é o vencedor. Então, assim, é muito difícil. No caso iraniano é fácil entender, mas no caso dos Estados Unidos é muito difuso. O Donald Trump ele é um presidente errático, né? É um presidente assim sem uma visão estratégica do longo prazo. A gente teve nos Estados Unidos um grande presidente que foi o Franklin Delano Roosevelt, que olhou para o andar de baixo, criou a classe média americana, ficou do lado certo da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que para quem teve Roosevelt, você chegar agora no Donald Trump é uma queda muito grande aí na qualidade dos políticos. Você falou dessa estratégia militar administrativa do Irã, que é descentralizada. Como é que funciona isso em termos militares, em termos de defesa, em termos políticos? Como é que isso funciona? O Irã tem 57 distritos, né, Duran? 57 distritos. Cada distrito tem seu comandante militar aí. Eles já têm planos pré-definidos de batalha ou recebem planos atualizados e ele toma as decisões. Ele não depende de um comando central. Mesmo que você decapite o comando central,
o comandante da brigada ou de batalhão de mísseis tem condição de continuar cumprindo a missão dele. E assim, o Irã, vocês têm que lembrar que é um país de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é o tamanho do nosso estado do Amazonas. Então eles escondem armas ali com um terreno montanhoso, que nem o do Irã, muito grande. Essa aqui é uma verdade. Assim, com uma extensão em termos do sentido leste-oeste, né? De mais, acho que 1.500 quilômetros. Você esconde armas do jeito que você quiser, você esconde unidades do jeito que você quiser e você consegue operar. Essa é a verdade. É a história que se diz que os americanos estão atingindo todos os alvos do Irã. Isso é bobagem. Eles estão atingindo os alvos na parte mais ocidental do Irã, no oeste do Irã. No leste, eles simplesmente não conseguem chegar. Ao passo que alguns mísseis iranianos, mesmo que você posicioná-los bem a leste, próximo à fronteira do Afeganistão e do Paquistão, você consegue continuar batendo alvos aí no Golfo Pérsico. Então é uma situação estratégica muito bem definida e difícil de lidar por uma força convencional e de mentalidade antiga como a mentalidade americana, que é a mentalidade da Guerra Fria ainda, né? Eles têm armamentos caros e pouco eficientes, né, para esse tipo de guerra. É uma verdade. Eu não sei se os armamentos americanos seriam eficientes para qualquer tipo de guerra num país que teria condições de enfrentá-lo em níveis tecnológicos semelhantes, tá? Eu acho que assim, esses armamentos são muito eficientes, por exemplo, como contra o Talibã, contra o Vietnã, e mesmo assim você tem que lembrar que eles perderam lá. São armamentos muito caros, na maior parte das vezes superfaturados, há muita corrupção no Congresso nos Estados Unidos, essa que é a verdade, é só olhar. Se vocês duvidarem do que eu estou falando, é só entrar no site do GAO americano, aí vocês vão ver a quantidade de discrepâncias que eles encontram a todo momento nos contratos do Pentágono nos Estados Unidos. Quer dizer, o contribuinte americano paga caro por um item que não serve e acaba perdendo guerras lá para frente. E esse dinheiro que é drenado aí para o Pentágono, para o complexo militar industrial, ele deixa de atender às necessidades sociais do americano médio, né? Você acha que com essa guerra bem assimétrica, que não está sendo vencida de uma maneira convencional pelas armas que são vendidas nas feiras militares, ela vai ser um ponto de virada na maneira como se enxerga a defesa do mundo, como as compras militares são feitas, que hoje o que mais valorizado são armas caras, tecnologia avançada, e não é isso que está ganhando a guerra, né? Você acha que isso pode mudar a maneira como se enxerga essas compras? Eu acho que, assim, para países que têm um afastamento razoável desse establishment, dos Estados Unidos, OTAN, etc., essa gente vai olhar as coisas de outra forma, né? Agora, você tem que olhar uma coisa. Os Estados Unidos, quando eles se aliam a um país, eles vêm fazendo a cabeça do militar desde tenente. Quando esse sujeito chega a general ou almirante, a cabeça dele já está feita. Ele já pensa só nessas armas caras, nessas armas, essas maravilhas tecnológicas que são apregoadas, como você bem falou aí, em feira de defesa. Dificilmente esse cara vai mudar. Mudar a mentalidade é uma das coisas mais difíceis que existe, gente. Fazer essa mudança, essa transformação na cabeça das pessoas é uma das coisas mais difíceis que existe. Agora, eu acho que quem está olhando para a guerra da Ucrânia e quem está olhando para a guerra do Irã já começou a perceber que nós estamos entrando numa nova era, né? Onde armas assim, você pega aí um drone de $50 mil, ele destrói um tanque de 12 milhões, né? Agora mesmo o porta-aviões Ford, que é o mais moderno da Marinha dos Estados Unidos, custou $13 bilhões, ele está se afastando do Mar Vermelho. Uma história muito mal contada, né? Foi uma vitória iraniana, uma batalha vencida ali? Mesmo que não seja diretamente, que os americanos não admitiram que eles foram atingidos. Eles dizem que teve um incêndio na lavanderia, né? Que durou 30 horas. E, só para comparar, o USS Forrestal, que era um porta-aviões convencional, pegou fogo ao largo aí do Vietnã em 1967, o incêndio durou 14 horas. Esse do Ford durou 30. Está mal contada essa história, né? Aliás, tá tudo muito mal contado, né? Eu não sei como você vai estar se informando, mas é difícil você encontrar informações confiáveis a respeito do que está acontecendo em Tel Aviv, as bases americanas no Golfo, as imagens de satélite elas vêm atrasadas. Tem muita desinformação aí, né? O Durão, a Reuters publicou hoje uma coletânea de fotos dos ataques iranianos a Tel Aviv. Tem uma foto que é surpreendente, é um míssil iraniano dentro de um apartamento. Depois, se você quiser, eu te mando a foto. O míssil está dentro de um apartamento. Saiu no site da Reuters hoje.
Então, Tel Aviv está sendo bastante castigada pelo Irã, essa é a verdade, porque a imprensa só mostra, a imprensa mainstream, ela só mostra, a mídia hegemônica, ela só mostra os ataques a Teherã, ela não mostra o que está acontecendo em Tel Aviv. Né? Por exemplo, é um absurdo você achar que depois de um ataque de mais de 1.000 ou 2.000 artefatos do Irã, só tenham morrido 8 soldados americanos. Não dá para engolir isso daí. Né? Sendo que os Estados Unidos já perderam 10 jatos até agora, desde que essa guerra começou. 10 jatos em 3 semanas. Fora a quantidade de drones que eles perderam. Então, como é que a gente faz a análise lá na redação do Arte da Guerra, na nossa comunidade de analistas? A gente trabalha em mosaico. Então você pega todas as mídias, todas, e vai dando peso de cada um. Bom, essa aqui mente muito, essa aqui é pró-Irã, essa aqui é pró-Estados Unidos, essa aqui é pró-Rússia, essa é pró-Ucrânia. E você vai vendo mais ou menos, você chega num... Lógico que tem a experiência, né? Toda a nossa comunidade são analistas experientes aí, qualificados. Então a gente acaba chegando mais ou menos num quadro. Aí às vezes você não concorda com o quadro naquele momento, mas passados alguns meses, algumas semanas, você fala, pô, esse quadro estava certo. Foi o que aconteceu na Ucrânia. Quando a guerra começou, a gente falou, olha, não é o que a imprensa está pintando, as coisas não são bem assim. E agora a gente já começa a ver aí, né? A verdade começa a aparecer, a Ucrânia está sendo arrasada, né? E a Europa desmilitarizada, porque eles mandaram tudo que eles tinham para a Ucrânia. Então é difícil, não dá para pegar uma única fonte, tá? E essa história dos europeus agora se comprometendo a ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, o que você achou disso? Boa sorte. Porque uma operação de abertura de estreito tem um precedente histórico de mais de 100 anos, que é Dardanelos. Então, uma força anglo-britânica, né, uma força naval anglo-britânica tentou abrir o Estreito de Dardanelos, ali na Turquia, né, o Bósforo ali, para poder ter uma comunicação naval com a marinha russa no Mar Negro. Então eles desembarcaram nas praias de Galípoli ali, ficaram lá meses, foi um massacre, milhares de soldados australianos e neozelandeses morreram, tem até um filme com o Mel Gibson sobre isso daí, e eles não conseguiram abrir. Então é muito difícil. Por que é tão difícil? Porque o que acontece? O próprio nome já diz, estreito, né? Você tem uma passagem de água pouco larga e que o inimigo tem condição de bater. Bater que o militar chama é atingir alvos. O inimigo tem condição de bater aquilo com o que ele quiser, com artilharia de campanha, com mísseis de longo alcance, com foguetes, né? Até às vezes com armas de infantaria, como morteiros, etc. Então você vai ter muitas perdas. E outra, eu penso assim, Durão, se os Estados Unidos mal estão conseguindo segurar suas bases no Golfo, que são continentais, né, mais afastadas das armas do Irã, o que dirá você manter tropas ali no Estreito? Porque quando você desembarca soldados, não é só colocar os soldados lá. Você tem que mandar comida para eles, tem que mandar munição, você tem que mandar plasma, você tem que tirar os feridos que estão ali. Então é uma operação de bastante risco, né? É o que eu falo sempre. Você não pode condenar uma operação sem conhecer o plano. Vamos ver, às vezes eles têm um plano bom. Às vezes você olha e diz, não, esse plano aqui é maravilhoso, pode ser que funcione. Mas o problema dessa guerra é que a gente tem notado duas coisas. A gente nunca tem plano, e quando aparece algum plano americano, ele é bem ruim. Essa história de fazer escolta de navio, você acredita isso tem como funcionar? Ou os navios que vão escoltar vão se tornar alvos fáceis? Vou dar uma situação, você vai entender. Vamos supor que esteja acontecendo um tiroteio agora ali na Radial Leste, em São Paulo. Está tendo um tiroteio. Tiro para tudo quanto é lá de fuzil. Você tem que levar suas crianças na escola. Mas a polícia fala, não, a gente escolta vocês. Você vai uma viatura Você vai levar. Não. Então, você acha que as companhias... a Marinha Americana vai escoltar. Tá bom, deixa a Marinha Americana passar lá, depois eu vejo. Porque o problema, os iranianos não vão bater a marinha, vão bater os navios petroleiros. O problema gente, vocês têm que entender o seguinte, tanto o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb ali no Mar Vermelho, quanto o fechamento de Hormuz, não é uma questão de armas, é uma questão de medo. A partir do momento que você bota medo nas companhias de transporte, né, as seguradoras já vão chegar e falar, ó, não vai dar para cobrir isso daí, eu cubro, mas eu vou te cobrar uma fortuna, vai ficar inviável para você. Fica inviável. Então é essa a condição, não é o problema, a Marinha vai escoltar. Olha, a Marinha Americana,
Ela tentou escoltar navios cargueiros através do Mar Vermelho, que é muito mais amplo, durante meses. Ela não conseguiu. A navegação do Mar Vermelho ficou interrompida por quase 2 anos. O porto de Eilat, no sul de Israel, foi à falência. Então, se o pessoal acha que dá para escoltar navios petroleiros e gaseiros ali no Estreito de Hormuz, eu desejo boa sorte. O que você está achando da estratégia militar do Irã até agora? Eles estão atacando as bases, estão destruindo o sistema de comunicação, né, dessas bases, atrapalhando a logística dos americanos, né? Você acha que isso é o melhor que eles podiam fazer nesse momento mesmo? Está sendo acertado na sua visão? Eu acho brilhante. Eu acho que atacar... vai além da logística, né? O que eles estão atacando é a capacidade sensorial dos Estados Unidos e seus aliados, né? Porque quando você destrói esses radares... Por que a defesa... Por que boa parte da população de Israel está indo para abrigos? Porque antes você tinha radares no Golfo que davam um alerta aéreo antecipado, tá? Eles davam uma direção muito boa de onde estavam vindo esses mísseis, e os radares israelenses faziam um ajuste fino e podiam direcionar a defesa. Como você não tem mais esses radares no Golfo, ou eles foram bastante degradados, você não passa mais informação confiável para esses radares israelenses. Então eles precisam ficar vasculhando não só os radares israelenses, mas os sistemas Aegis que a Marinha Americana posicionou no mar, no Mediterrâneo Oriental ali. Eles precisam achar a direção da entrada desses mísseis. E nem sempre eles conseguem, os mísseis passam. Então, assim, eu acho que foi uma estratégia muito boa do Irã, né? Tem funcionado bem até agora, e vai ser difícil para os Estados Unidos, em meio a uma guerra, repor esses radares. Então, acho que... São grandes, complicados, né? Grandes, caros, difíceis de fabricar, difíceis de instalar, etc. Agora, você tem que olhar uma coisa, né, Durão? O Irã é um estado civilizacional que já existe, uma sociedade civilizacional que existe há 2.500 anos. Se a gente fez guerra com Alexandre, se a gente enfrentou mongóis, enfrentou russos por 170 anos, né? Enfrentou o Iraque por 8 anos, que era o 5º maior exército do mundo. Eles entendem do riscado. Você acha que eles aprenderam também com o fracasso do Saddam Hussein? Com essas guerras que aconteceram, aprendeu como os Estados Unidos fazem guerra e conseguiu criar um antídoto para isso? O Saddam foi o maior erro do George Bush, do Bush filho, porque o Saddam era o predador natural do Irã, né? Você pode ver que o Irã começa a se expandir depois que o Saddam cai. Sim. O Saddam é deposto, aí o Irã se sentiu livre para avançar aí pelo Oriente Médio. Porque você tem que olhar uma coisa. Ô, Durão, os americanos eles não têm uma estratégia contínua. Eu vou te dar um exemplo. No verão de 2021, o Biden se retira atabalhoadamente do Afeganistão para ter recursos para enfrentar os russos na Ucrânia. Eles já estavam planejando ali uma guerra contra a Rússia. Então ele sai do Afeganistão para apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Muito bem. Agora o Trump já fala em sair da Ucrânia para liberar recursos para enfrentar o Irã. Então eles não têm uma estratégia perene. Não há uma estratégia perene nos Estados Unidos. É uma verdade. Você quer ver, o Bressent está falando aí que eles vão ter que aliviar as sanções. Olha a loucura! As sanções ao petróleo do Irã para poder segurar os preços. Eles estão em guerra com o Irã. E, entretanto, eles falam em aliviar as sanções. Chegaram a pedir ajuda para a China. Para a China, Eles não têm uma estratégia consistente. Não é uma estratégia de longo prazo, consistente. Cada hora é uma coisa, né? Então... E o Domo de Ferro, de Israel, que protege um sistema de mísseis que interceptam os mísseis que chegam. Está funcionando? No começo, o Irã mandava muito drone mais barato, né, de $30 mil, e eram interceptados por mísseis bem caros de Israel. E se dizia que esses mísseis estavam acabando, eles são finitos, né? Não tem uma quantidade infinita desses mísseis. 4 semanas, entrando na 4ª semana, se falou logo no começo que Estados Unidos e Israel teriam munição para aguentar de 4 a 5 semanas. Era o que os governos dos dois países diziam, preparavam as populações. Olha, gente, pode durar 4 a 5 semanas. Você acha que nesse momento já tem sinais de que as munições do Domo estão
fraquejando, estão diminuindo ou não? Ainda não chegou nesse momento. O que você acha também dessa ideia de que as munições de Estados Unidos e Israel podem estar terminando nesse momento? Olha, a gente tem que olhar que não é só o domo de ferro. O domo de ferro é um dos sistemas, tem o David Sling também, eles também têm mísseis Arrow, eles têm uma quantidade muito grande. Os sistemas Aegis da Marinha Americana também patrulhando ali, conforme eu já falei, no Mediterrâneo Oriental, né, com mísseis SM-3 e SM-6 também, defendendo Israel. Enfim, tudo está sendo feito para defender Israel. Mas o problema todo é o seguinte, todo sistema de defesa é falível. Todo sistema de defesa é falível. Né? Então, o Irã satura esses sistemas. O Irã e o Hezbollah, que na minha opinião, o Hezbollah enganou o mundo inteiro, inclusive eu, porque a gente achava que o Hezbollah não tinha mais capacidade nenhuma e ele está aí, ele vai bem, obrigado. Então, eu penso da seguinte forma, esses sistemas eles têm um limite, é que nem o sistema de fusível de proteção da rede elétrica da sua casa, ele tem um limite, cara. Dependendo da sobrecarga que entrar ali, nem eles aguentam. O sistema ele é desenhado numa condição normal, mas o volume de ataque do Irã é uma condição abnormal, completamente fora da realidade. Né? Você perguntou do sistema Iron Dome e se as munições vão durar. Olha, gente, eu tomo muito cuidado com isso. Porque em 2022 a gente costumava, o pessoal falava, as munições da Rússia estão acabando. Eu falei, cuidado, cuidado. Então eu não sei. Eu acho mais provável, acho que o grande problema dos Estados Unidos não é se a munição vai durar ou não. O problema todo é que a arquitetura de pensamento dos Estados Unidos e da OTAN, ela não serve mais para a guerra moderna. Eu fiz um vídeo, tem uns 10 dias já, estava gerando bastante polêmica, dizendo o seguinte, que as guerras da Ucrânia e do Irã são guerras da geração Z, que os generais boomers da OTAN não conseguem entender. E é uma verdade. Uma boa parte dos generais hoje eles são boomers. Gente nascida em 1945, 1964. Essas pessoas elas não entendem o mundo moderno. Esses generais não entendem a guerra moderna. Eles já estão naquela de superioridade aérea, o avião que faz isso. Cara, o avião hoje em dia ele já não tem tanta importância. Os mísseis eles estão tomando o lugar da aviação de combate. É um sistema muito mais barato, muito mais eficiente. Só para você ter uma ideia, um avião de combate ele custa hoje entre 60 e 100 milhões de dólares. Vamos pegar 80 milhões. Com 80 milhões, você compra 80 mísseis de alcance razoável, que fazem um bom estrago, que não tem um piloto ali para dar um depoimento vexaminoso aí se ele for capturado. E outro, avião você gasta combustível para ir e para voltar. O míssil é combustível só de ida. Né? Então, é muito claro, os números falam a favor desse tipo de guerra. Eu acho que o maior problema hoje não é se a munição vai acabar ou se não vai. É que você tem uma geração de comandantes nos Estados Unidos que não entende a guerra moderna. E no Irã? O Irã dá sinais de que ainda tem muita bala para queimar, tem os mísseis mais poderosos, eles estão guardando o jogo, tem para fazer uma escalada mais gradual. Eles têm cartas na manga ainda, você acha? Olha, deixa eu te falar uma coisa, vou complementar a pergunta anterior e vou entrar nisso aí. Isso que eu falo dos generais não entenderem a guerra, não sou só eu que estou falando, não. São depoimentos de dezenas de comandantes ucranianos. Essa gente falou várias vezes, olha, se a gente seguisse o que a gente aprende com a OTAN, ia morrer. A Ucrânia hoje, eu acho o seguinte, a Ucrânia é o primeiro exército Z da história da humanidade. Eles estão mandando bem? Eu acho que estão. Porque se você olhar bem mesmo, assim, em termos, né? Primeiro, 600 bilhões que se colocou ali na Ucrânia. Segundo, que o exército não tem muito apreço pela vida. É uma verdade. Mas eles fazem um uso maravilhoso da tecnologia. Um uso magistral da tecnologia. Essa é uma verdade. Eu acho que é o primeiro exército Z da história. Isso equivale bastante, né? Porque russos e ucranianos eles convivem há 900 anos. Né? Já foram o mesmo país por muito tempo. Então, eles são muito similares na forma de fazer guerra. Né? Mas eu acho que a primeira guerra Z da história mesmo é essa daí. Agora, eu coloco as coisas... A tua pergunta foi sobre... Tá falando da Ucrânia, se o Irã tem ainda mísseis poderosos para atacar? A coisa de alguns meses atrás, foi apreendido um navio no Oceano Índico, um navio chinês estava indo para o Irã. Esse navio
estava carregado de perclorato de sódio e perclorato de potássio, de sódio, não lembro bem, e sistemas giroscópicos. O sistema giroscópico, para que ele serve? Ele é um sistema backup nos mísseis. Então, o míssil é guiado por sinais de satélite, seja o GPS, ou o Beidou chinês, o GLONASS russo, não interessa, o Galileu europeu. Mas a gente sempre tem um segundo sistema, porque se você perdeu o sinal de satélite, o sinal for jameado, foi interferido, você tem um sistema inercial que mantém a guiagem. Talvez não com a extrema precisão do satélite, mas ele mantém uma guiagem que ele vai chegar onde ele tem que chegar. E o inercial ele não pode ser jameado, não tem como interferir. Então, esse navio estava carregado de sistemas inerciais e de perclorato de sódio, potássio, lembro agora. Mas por que isso daí? Porque o combustível básico dos foguetes iranianos é perclorato de amônia. E o Irã está proibido de comprar esse perclorato de amônia aí no mercado internacional. Então ele usa esse perclorato de sódio aí para fazer perclorato de amônia. Agora eu confundi se é perclorato de sódio ou de potássio, mas não interessa. É combustível de... Ele é para fazer combustível de foguete. Então você não sabe quantos mísseis eles têm. Há quem diga Israel que eles estocaram mais de 1.000 toneladas desses itens aí, né, de perclorato. E outra coisa também, você tem que olhar um negócio. Outro dia eu vi um general americano, acho que foi o general Dan Kane, eu não lembro agora. Ele falando, só restam 120 caminhões lançadores para o Irã. Isso é uma estupidez. A Coreia do Norte, ela faz caminhões lançadores a partir de caminhão de madeira que ela compra do Japão e da China. Aqueles caminhões, sabe aqueles caminhões de transportar madeira, que leva aquelas toras enormes? Ela compra esses caminhões, tira todo o gradil ali onde levaria madeira, faz alguns reforços e coloca um lançador. Então, gente... Que a Coreia do Norte está fornecendo para o Irã? Opa, eles sempre tiveram um relacionamento muito bom, não sabemos em que nível. Mas vocês têm que olhar uma coisa, aí eu volto à geração Z. Uma boa parte dos engenheiros do Irã é gente com 30 anos de idade. Esse pessoal tem uma capacidade muito grande, eles são muito inventivos. Você achar que o Irã não vai fazer lançadores a partir de caminhão é de uma estupidez muito grande. Isso é uma conversa para enganar o público. Essa conversa não resiste a uma crítica militar especializada. Você vira general, mas o senhor não acha que o Irã tem capacidade de fazer ou de adaptar esses caminhões? É uma sandice muito grande você acreditar nisso. Então, eu acho que o que está acontecendo é que os americanos eles estão perdidos no Irã, como estavam perdidos na selva do Vietnã. Eles não entendiam as táticas do Vietcong. Pra você ter uma base, o Durão, eles levaram anos para saber que o Vietcong se movimentava em túneis. Foi uma lambança, uma pura lambança. Parece que um sargento ali, a oeste de Saigon, na região de Cú-Chi, que hoje é Ho Chi Minh, né? Ele sentou para descansar e ele viu uma coisa que parecia que era um formigueiro, ele viu que era um túnel. E na verdade, embaixo desse túnel tinha uma brigada Vietcong inteira. Eles levaram anos para entender isso daí. Então a gente não sabe o que o Irã tem. Uma estratégia que eles usavam, os vietnamitas já usavam na guerra anterior, né? Olha, a mesma estratégia que eles usaram para enfrentar os mongóis de Kublai Khan, que chegaram até o Vietnã, eles usaram contra os americanos. Tem batalhas que foram travadas contra Kublai Khan no mesmo local que eles lutaram contra os americanos. Só que qual é o problema dos Estados Unidos? Eles não estudam história. Não estuda, né? Não, você não vê estuda. que eles passaram 20 anos bombardeando as pedras lá do Afeganistão para sair correndo e deixar o Talibã lá de volta. É o que alguém falou outro dia. Gastaram 4 trilhões de dólares para tirar o Talibã e colocar de volta, né? E agora colocando tropas no terreno, se fala agora de... o Netanyahu falou ontem, vai precisar de soldado no chão, eles estão falando de assumir, controlar a ilha de Kard, que é o principal polo exportador de petróleo do Irã, essa ilha onde a ilha crucial ali, a joia da coroa da indústria petroleira do Irã. Como é que você vê isso? Bom, o Netanyahu é um artista, né? Porque ele está sendo tiradentes com o pescoço dos outros, né? É o tiradentes com o pescoço americano, porque quem está se dando muito mal nessa guerra social foi os Estados Unidos, tanto em termos de perdas como de imagem.
eu acho o seguinte, enquanto o Netanyahu ele tomar essa decisão que, na visão, eu acho que, eu não subestimo o Netanyahu, tá? Não o subestimo. Ele é bom, né? Ele joga muito bem. A gente tem que dizer isso aí. Pessoal, eu faço análise militar, não estou julgando o caráter de ninguém aqui. É análise militar, ele é um bom estrategista. Ele vai lutar até o último americano, pode ter certeza. Tá? Quando tiver um soldado No americano... dos outros é fácil, né? Hã? É fácil lutar com o soldado dos outros. Lógico, é o que eu já falei, é ser tiradentes com o pescoço dos outros, no caso, o pescoço americano. Agora, eu acho o seguinte, entrar no Irã é um problema, hein? O Saddam entrou no Irã com o 5º maior exército do mundo, lutou 8 anos lá, saiu dali falido. Eu acho uma ideia muito idiota. Eu acho uma ideia muito imbecil. Olha só, Durão, a minha formação é de fuzileiro naval. Minha formação militar é de fuzileiro naval. Então, assim, a gente passa o tempo todo planejando operações anfíbias. São algumas das operações mais complexas que existem. Porque você coloca o soldado na praia e, conforme eu disse, você tem que colocar tudo ali para ele, tudo. Ele tem que levar tudo. Né? Da bala, do projétil do fuzil que ele vai usar até a comida dele, sacos para embalar os cadáveres, plasma para as transfusões de sangue, tudo. Tem que ter uma cadeia de evacuação de ferida, etc. Cara, vai dar para fazer tudo isso sob o fogo do Irã? Eu não sei. Eu não sei qual é o plano americano. Eu gostaria muito de poder saber qual é o plano deles, porque eu acho extremamente arriscado isso. Agora, vamos ver, né? Eu acho que porque você quer ver um negócio, um outro problema sério? Eu vi o pessoal falando, o Irã está minando o estreito. Se o Irã minar o estreito, não é para segurar os petroleiros, é para segurar os navios anfíbios. Você sabe quantos navios caça-mina os Estados Unidos têm no total? De uma marinha de 297 navios? Tem 4. Nossa. Só 4. Se afundar esse caça-minas, acabou. E varredura de campo minado no mar, é uma operação demorada, cara, muito arriscada. Você não sabe onde estão as minas, então é lento, você vai avançando, vai fazendo leitura com sensores, com sonar, etc., com mergulhadores, uma série de coisas. E enquanto você está ali, você pode ser atingido. Se jatos americanos estão sendo atingidos, que dirá um navio lento como um caça-minas. Então, eu não sei, o Durão, assim, se esses caras estão pensando bem nos vídeos. Até agora já mostraram que não tem estratégia nenhuma. Parece bem errático, né? É como é o Donald Trump, né? Ele é uma pessoa sem plano, de uma mediocridade, assim, elevada à enésima potência, né? Farinazo, você falou da dificuldade logística, da dificuldade de pensar em todas as possibilidades quando você coloca um soldado no solo. Agora, o Israel está colocando soldado no sul do Líbano. A última vez que Israel fez isso, 20 anos atrás, tomou um cacete do Hezbollah. Sim. Muitos israelenses mortos, porque eles dominam o terreno difícil, e é bem isso, é uma estrada, não tem muitas formas de chegar lá nessa região, sim, especialmente depois de tanto bombardeio também. Você acha que Israel também pode se meter num atolheiro no Líbano, com o Hezbollah ali? O Duran, é difícil saber porque tem um componente novo nessa equação que vai mudar os vetores, né? Que vai mudar, tem um vetor novo que vai mudar a resultante, chamado Síria, né? Porque em 2006, que foi um dos maiores desastres militares da história de Israel, a invasão do Líbano em 2006, você tinha uma Síria anti-Israel que apoiava o Hezbollah, você tinha o Assad ali. Agora você tem o Al-Shara, né, que apoia os Estados Unidos e apoia o ex-Al-Qaeda, né? Sim. É o Al-Qaeda limpinho, o Al-Qaeda cheiroso, o Al-Qaeda de terno Armani, Julani, que apoia Israel e apoia os Estados Unidos. Você vê, a Al-Qaeda proxy de Israel. Louco, né? Eu sempre falei isso daí. Toda vez que eu vou numa entrevista que alguém começa a história de terrorismo, eu falei, Al-Qaeda, fica como? Al-Qaeda, fica como? Porque vamos falar de Al-Qaeda, vamos conversar. Vamos falar de Al-Shara, vamos falar do Julani, vamos falar de cortar cabeças. Né? Essa gente está apoiando os Estados Unidos e Israel. Então eu não sei como é que vai ficar. Eu não duvido que esse pessoal tente entrar no Líbano para apoiar Israel também. Eu não duvido de nada disso. Então, assim,
Eu acho o seguinte, o que é uma análise boa, né? É a análise da incerteza. Porque a gente, como militar, o Durão, a gente pega muito a parte da incerteza. Olha, isso aqui, o inimigo tem condição de fazer isso? Tem, então a gente precisa mitigar esse risco. Né? Se ele fizer isso aí, a gente tem que ter, assim, tomar providências, atitudes, assim, para que se ele tomar esse tipo de atitude, as nossas perdas sejam mínimas. Antes de começar a guerra do Irã, eu dei algumas entrevistas, o pessoal falou: o que você acha? Eu falei: acho que o problema é que não dá para mitigar o risco quando você faz guerra com um país como o Irã. Não tem como mitigar o risco. E desculpa dizer, modéstia à parte, eu estava certo, porque as perdas americanas são altas. Eu falei: não tem como mitigar risco ali. País muito grande, muito populoso, boa tecnologia, um exército excelente, né? Experiência de guerra. Eu acho difícil mitigar o risco. Então, assim, talvez Israel esteja contando com essa questão síria, né? Mas uma coisa que eu volto a te dizer, eu já falei nessa entrevista aqui, o Hezbollah enganou todo mundo. Inclusive impressionante como se rearmou rápido, né? Pô, em 8 meses. Parecia morto. Mesmo o Irã também, eles decapitaram toda a liderança do Hezbollah. Então, assim, é impressionante como eles se reconstruíram, né? Eu queria mudar de assunto agora, Frei Naso. Você vem falando, eu vi você falando, que a esquerda brasileira deveria conversar mais com as Forças Armadas brasileiras. A esquerda tem esse costume de falar para convertido, só falar na bolhazinha que concorda com os seus preceitos e não fala com quem está de fora, inclusive as Forças Armadas. Como que a esquerda poderia conversar melhor com as Forças Armadas? Olha, eu vou falar disso daí, mas eu quero falar uma coisa, não é só com as Forças Armadas, não. A esquerda tem que conversar com toda a sociedade, inclusive os evangélicos. Agora, no caso das Forças Armadas, eu canso de ver isso aqui. Pouco tempo atrás, o PT fez um congresso no Rio de Janeiro e eles falaram de Revolução Colorida. Aí um amigo meu que foi lá, ele veio conversar comigo depois, falou: o que você acha? Eu falei: eu acho o seguinte, quem vai fazer a próxima Revolução Colorida não estava nesse congresso. Você tem que chamar as pessoas. Então eu acho que tem que fazer simpósio chamando os militares. Tá? Eu acho que o pessoal tem que fazer palestras, aí, tem que chamar os militares para palestras, essa que é a verdade. Chamar os militares para os programas da imprensa. Você quer ver uma coisa? Agora a imprensa está descobrindo podcast, né? Agora. O Durão, eu já frequentei dezenas de podcasts. A maioria dos podcasts do Brasil, você sabe onde é que fica? Não. Na Faria Lima. Olha. A maior parte das sedes do podcast, alguns que não podem nem me ver, inclusive. Mas a maior parte fica na Faria Lima. Só agora que a esquerda foi descobrir isso daí, que precisa ter essas rodas de debate, que precisa ouvir gente que está entendendo. Porque, por exemplo, essa coisa que eu trabalho aqui, os assuntos, isso é uma caixa preta. É uma caixa preta, né? Então, precisa conversar com o pessoal que está dentro dessa caixa preta. Fala: vem cá, como é que essas coisas funcionam? Como é que é isso daí? Eu acho que é necessário, porque uma boa parte tem que olhar o seguinte, cara. Vamos pegar 1964, que aconteceu em 64. Todos os militares eram a favor do golpe? Não. Eu estou para dizer para você que a esmagadora maioria não era. A esmagadora maioria é amorfa em tudo quanto é segmento da sociedade. No Irã é assim também. O pessoal falar: todo mundo apoia o regime? Não. Uma boa parte da sociedade não apoia o regime, é indiferente. Não é que ele não apoia e também não desaprova. Não é que ele não apoia e que por não apoiar ele desaprova. Não, ele quer tocar a vida dele. São neutros. Exatamente. Então é para essas pessoas que você tem que chegar e falar, e explicar. Porque você quer ver um negócio? Você conversa com um militar russo ou com um militar iraniano, com o chinês é mais difícil porque ele não fala nada. Rapaz, eu fiquei 15 dias na China e não vi um militar. É impressionante. É mesmo? Eles escondem o exército completamente. Mas você conversa com o militar russo, eles têm uma noção muito clara do que é imperialismo. Eles têm uma noção muito clara. Você conversa com o russo, olha, ele te fala, é isso. Uma boa parte do militar brasileiro não sabe o que é imperialismo. Por que isso daí também? Porque não se falou para ele. Tem que falar para essas pessoas. Então, eu acho que tem que estreitar o diálogo, porque não adianta, olha, não só com os militares, mas com a sociedade em geral. Eu falo muito pro pessoal da esquerda isso. Eu falo: meu amigo, você não quer falar para todo mundo, aí depois vem a eleição, você diz que o eleitor é reacionário. Mas você falou para esse cara?
Você explicou o que é os Estados Unidos? Você explicou qual é o interesse americano aqui? Você explicou os massacres de My Lai, de Radita, de Nogori da Coreia do Sul? Você explicou o que essa gente faz? Porque se você não explicar, você só falar para convertido, não vai adiantar nada. Uma boa parte da sociedade amorfa está ali, só querendo viver o dia a dia dele ali, né? E na hora ela vai votar naquelas coisas que a gente cansa de ver aí, né? Que não preciso nem citar nomes, né? Hoje, quais são os principais pontos que preocupam os militares? Como anda a indústria nacional? Quais são os pontos que o governo poderia olhar mais? Olha, eu não posso falar pelos militares, eu posso falar por minha visão que eu tenho como analista, né? Que a gente cobre guerras aí o dia inteiro. Eu acho que o Brasil não tem capacidade satelital nenhuma, zero. Se tiver uma guerra o dia de amanhã, americano cortar o sinal de GPS, aí você não sabe nem para onde está indo. É uma verdade. Uma vez eu vou contar essa história que aconteceu comigo. Eu estava indo ver um exercício de artilharia, eu já estava na reserva. E a gente estava num caminhão. E aí era tiro noturno. O soldado que estava dirigindo, ele ali, com o celularzinho, para chegar no local. Chegou numa hora, era de sertão, perdeu o sinal de GPS. Eu percebi que ele estava perdido. Eu falei, para, volta pelo mesmo lugar. Eu não vou, a gente volta para o aquartelamento. Eu não vou entrar em área que você não sabe onde está, no meio de um exercício de artilharia noturno. Nós vamos virar uma massa sangrenta aqui. Pode voltar por onde você veio. Por quê? Perdeu o sinal de GPS, a pessoa fica perdido. Nós não temos essa capacidade satelital. Essa é uma coisa. Nós quase deixamos falir a Vibraz. Quase deixamos falir a Vibraz. Se não fosse o empenho do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, né, do Heller Gonçalves, que é o presidente do sindicato, se não fosse a luta desse pessoal que ficou 3 anos sem receber, tá, muita gente se desfez de casa, de carro, ficou sem pagar plano de saúde, muitos morreram. Se não fosse essa gente simples, essa gente humilde, a gente tinha perdido a Vibraz, que é a maior fábrica de foguetes do hemisfério sul do planeta. Então nós não temos mísseis de longo alcance. Como é que está a situação hoje da Vibraz? Bom, depois de muita luta, a Vibraz voltou agora aí, dia 16, pessoal já está voltando a trabalhar. Eu quero agradecer aí diversas pessoas, além do sindicato, o Guilherme Boulos, que nos apoiou muito. O Boulos fez um projeto, nós ajudamos a redigir um projeto de lei para estatizar a Vibraz, que não, o Hugo Mota está sentado em cima dele aí, precisa liberar, mas o Boulos fez, tá? E ele, como secretário da presidência, tem nos dado bastante apoio. Nós somos recebidos do Palácio do Planalto. Então, vamos ser sinceros, Durão, se não fosse esse barulho, não tinha saído. A Vibraz ia falir. Ele ia ter o mesmo destino da Engesa. Então, eu acho que assim, a gente precisa de mísseis de longo alcance. Nós precisamos de um programa de drones, de enxames de drones. Nós não temos, essa é uma verdade. Nós precisamos ter independência de comunicações encriptadas. A gente tem que ter o nosso próprio software, nossos próprios hardwares de comunicação encriptada. Porque se você não tiver comunicação criptografada, vai acontecer o que aconteceu com a liderança do Hezbollah, a liderança do Irã, que é assassinada toda hora por Israel. Eles infiltram os sistemas. O Brasil não tem sistemas de inteligência artificial próprio. A gente usa sistemas de inteligência artificial estrangeiros. Isso é uma vulnerabilidade tremenda para as Forças Armadas. Você vê que eu não estou nem falando de blindade, de avião, etc. Porque eu estou achando que essas coisas, é o que eu te falei, é a guerra da geração Z. Olha, eu tive uma reunião com o Boulos aqui em São Paulo, foi quando ele se candidatou a prefeito, e a gente estava conversando, e eu não sou do partido dele, eu sou do PDT, tá? Mas ele falou, ô Robson, eu fico impressionado de ver o seguinte, de um cara como você, que está com quase 60 anos, você consegue entender essas coisas que gente mais jovem não está entendendo. Que é um mundo novo, Durão. Acabou aquele mundo de tanques de guerra avançando, aquele monte de... Acabou, isso aí é a coisa que eu falei outro dia, eu estava entrevistando o comandante do Corpo de Fuzileiros, e nosso ele é almirante agora, nós somos contemporâneos, né? Eu era tenente, ele era capitão. Eu falei para ele, chefe, se a gente fosse fazer aquela guerra que nós aprendemos como tenente, a gente ia morrer. Porque a guerra hoje é outra coisa. Você vê, a aviação americana já perdeu 10 jatos na Guerra do Golfo, essa guerra aí. Então, eu tô dizendo, a minha visão, o que precisa do Brasil é um choque de mentalidade, é jogar fora todos esses manuais da OTAN que não servem mais para nada,
Você pergunta para um oficial ucraniano o que ele acha do manual da OTAN, ele vai te dizer um carretel de palavrões, que aquilo não serve para nada. E a gente pensar nessas guerras novas, eu acho que é isso que precisa. Essa é a minha visão, não sei qual é dos militares, eu não estou lá, já estou afastado tem 10 anos, mas a minha visão é voltada para o que está acontecendo no mundo. Farinazzo, para terminar, como é que a gente pode se preparar para uma guerra contra a nossa maior ameaça, que são os Estados Unidos hoje, com os militares tão pró-americanos, tão doutrinados em achar que tudo muito bom, que os Estados Unidos são aliados? Eu acho que uma boa parte dos militares já começa a ver que a coisa não é bem assim. Só que a gente tem que reforçar o discurso. Não pode não adianta antagonizar os militares, o Durão. Olha, eu sou assim, mesmo dentro da caserna, tem gente que fala o Arte da Guerra, canal comunista, bobagem aí, né? Mas eu penso assim, mesmo dentro da caserna, muita gente já me escreve e fala, ó, cara, você está falando umas verdades que a gente gostaria de falar e que a gente não pode falar aqui dentro. Então, eu acho que vocês têm que criar canais de aproximação. Chama os comandantes para fazer entrevista, não precisa antagonizar o cara. Né? Procura os pontos em comum. A gente tem que procurar pontos em comum, pessoal. Não adianta você chegar... Olha, eu te garanto o seguinte, que tudo que eu falei aqui, você não vai concordar com muita coisa. Mas eu acho que é uma entrevista que está assim, num clima amigável. Eu acho que a gente vai passar muita coisa boa para o público do Brasil, de fato, que é um público excelente. Né? Quer dizer, a gente não precisa concordar em tudo, para chegar assim, a boas conclusões e a ter um projeto comum. Porque é essa luta que eu prego, pessoal. É um projeto comum que agrega em todo mundo, que a gente consiga unir o país. A gente tem que unir o país. A verdade é essa. Eu tenho uma visão progressista das coisas, uma visão pró-sociedade, essa que é a verdade, principalmente pró-andar de baixo, que ninguém nunca olha para o andar. A verdade é uma só, banqueiro quer mais escorchar mesmo o andar de baixo, só que a gente só vai conseguir fazer essas mudanças se a gente tiver uma união muito grande. Então acho que a primeira tarefa é chamar as pessoas para conversar. Tem que ter, o Brasil precisa redescobrir o Brasil. Olha, eu só queria encerrar dizendo o seguinte, tem um documentário maravilhoso, acho que do Silvio Tendler, chamada A Travessia. É a história de como foi costurada a candidatura do Tancredo. Olha. Em 84. Que era possível, tá? Uma eleição, mas era o possível. Ulisses Guimarães percebeu, era o possível. Fernando Henrique percebeu, todas aquelas, até o Lula, todas as lideranças daquela época perceberam que era o possível. Era o Tancredo Neves. E se fez uma costura política que redemocratizou o Brasil. Eu acho que está na hora da gente voltar àquele espírito de 84, tá? E de lutar aí por um Brasil unido aí, tá? E uma nova mentalidade, principalmente que olhe para os menos favorecidos. Eu acho que é isso que precisa ser feito. Tem que ter conversa. Robson Farinazzo, muito obrigado. Eu que Prazer agradeço falar com você. E se inscrevam no canal Arte da Guerra, tá, gente? E vamos apoiar a luta. Eu vou mandar para vocês depois a petição que a gente está fazendo aí para o presidente Lula, para conceder uma medalha para o sindicato dos metalúrgicos da Vibraz. É uma iniciativa do canal Fala Sério aí, e a gente está apoiando eles aí. Então vocês contem com a gente para ajudar o Brasil. Perfeito. E o Brasil, de fato, o BDF Entrevista de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.